Continuando com as atividades de conteúdo, teremos agora o Dr. Silvio Caparelli como moderador da mesa Acalásia de Esôfago. Dr. Silvio Caparelli é formado pela USP Ribeirão Preto, fez residência no HC da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. É titular da FBG, SOBED, tem ainda título de especialista em clínica médica e trabalha no Hospital Santa Genoveva desde 1986. Os palestrantes são doutora Carla Granja, mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da USP. É titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD, membro da FBG, membro da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, SBMD, coordenadora do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, NAFAD, coordenadora de Serviços de Motilidade Digestiva, CGA, centro especializado em neurogastroenterologia e motilidade digestiva, e do Centro de Diagnóstico Arthur Parada, do Hospital 9 de Julho. Doutor Antônio Carlos Coelho Conrado é membro titular da SOBED, membro da ASGE, preceptor da residência em endoscopia do Hospital de Restauração Recife, Pernambuco, coordenador do Serviço de Endoscopia do Hospital Albert Sabin, Recife, Pernambuco, e endoscopista das vias biliares do Hospital Getúlio Vargas, Recife, Pernambuco. E doutor Rubens Antônio Aissar Salum, São Paulo. É professor livre-docente da cirurgia digestiva, Faculdade de Medicina da USP, e diretor do Serviço de Cirurgia do Esôfago do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os debatedores desta mesa serão Dr. Antônio Fábio Teixeira, é coordenador científico do NAFAD, membro titular da SOBED, membro da Comissão Digital da FBG, membro do Conselho Consultivo da SBMDN, presidente do capítulo SOBED Centro-Oeste, Bahia, diretor da Gastro Bahia, e Dr. Gilverson Alves Terra Júnior, titular da FBG e Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ex-professor de gastroenterologia da Universidade de Uberaba, UniUB, ex-membro das comissões de ligas acadêmicas e jovem gastro da FBG. Olá a todos, eu sou o Silvio Caparelli, gostaria de agradecer à comissão, Nestor, Abadia, pela oportunidade de estar participando. O 11º Gastro Triângulo é um sucesso, realmente viralizou, nós estamos com um grande número de participantes e as palestras estão sendo ótimas. Então, o nosso tema agora vai ser sobre acalásia, e nós teremos 3 apresentações. Nós vamos falar sobre manometria, depois os aspectos do POM e, por último, o tratamento cirúrgico. Gostaria que todos participassem, fizessem perguntas através do Q&A, Questions and Answers. Se alguém fizer pelo chat, a gente dá um jeito também, mas o ideal é fazer pelo Questions and Answers. E depois entraremos com os nossos debatedores, Dr. Antônio Fábio Teixeira e o Dr. Gilverson. Então, boa palestra para todos. Vamos começar com a palestra de manometria da doutora Carla Granja. Bom dia. Parabéns à comissão organizadora pelo sucesso do evento e muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa, em especial a doutora Abadia, a quem admiro muito e com quem sempre aprendo muito também. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o papel da manometria esofágica de alta resolução na compreensão da fisiopatologia e na indicação do tratamento da acalásia. A acalásia é uma desordem motora primária do esôfago, em que as células ganglionares do plexo mioentérico são afetadas, levando a um distúrbio de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago e à peristalse do corpo esofágico. Pode ocorrer em todas as idades, sendo que o pico mais frequente é entre 30 e 60 anos, tem uma incidência e uma prevalência relativamente baixas, se comparada a doenças mais frequentes do aparelho digestivo, como a doença do refluxo gastroesofágico, e não há diferenças entre o sexo e a raça. No entanto, as principais causas são a acalásia idiopática e, em nosso meio, a doença de Chagas. Mas outras doenças também podem gerar acalásia, o uso crônico de opioides deve ser sempre lembrado, e o diagnóstico diferencial
com as neoplasias ou outras obstruções mecânicas levando à pseudoacalase, também são importantes. O distúrbio do relaxamento do esfíncter inferior do esôfago e a peristalse do corpo esofágico levam, consequentemente, à estase do bolo alimentar, causando sintomas como disfagia, regurgitação, perda de peso, pirose, dor torácica, sintomas respiratórios, e esses dados clínicos, a sua gravidade e a sua perda ponderal, são habitualmente muito bem avaliados pelo chamado score de Eckardt, que é uma excelente ferramenta para avaliação clínica, tanto pré quanto pós-tratamento. Em nosso país, devido à endemia da doença de Chagas, é importante relembrar alguns detalhes fisiopatológicos que implicam em alguns achados diferentes nos exames de manometria. Na acalásia idiopática, nós temos em especial o comprometimento dos chamados neurônios inibitórios, e aqui nós temos, então, o aumento com maior frequência, observamos o aumento da pressão do esfíncter inferior do esôfago, o aumento da amplitude média distal do corpo esofágico. Com maior frequência nesses pacientes, nós podemos observar a chamada acalásia vigorosa, e também, ou também conhecida como tipo 3, ou acalásia espástica, da classificação Chicago, e com maior frequência a associação com quadros de dor torácica. Já na acalásia da doença de Chagas, nós temos o comprometimento tanto de neurônios excitatórios quanto de neurônios inibitórios, e aí, nesses casos, nós temos com maior frequência pressões mais baixas do esfíncter inferior do esôfago, uma amplitude média distal do corpo esofágico menor, com maior frequência observamos o megaesôfago, ou tipo 1 da classificação de Chicago, e esses pacientes muitas vezes se apresentam com maior perda ponderal. A perda neuronal é progressiva e irreversível. Por isso, o tratamento atual da acalásia tem o objetivo de melhorar os sintomas. Existem várias modalidades de tratamento disponíveis e, com exceção da esofagectomia, que é reservada para os casos mais avançados, todos os demais tratamentos, eles visam eliminar a resistência ao fluxo de saída imposto pelo distúrbio de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. O manejo clínico pode ser desafiador, especialmente porque o sucesso do tratamento diminui a longo prazo e muitas vezes levando à necessidade de retratamento. O papel dos exames complementares são a comprovação diagnóstica e a graduação da gravidade da doença. Do ponto de vista da manometria esofágica, ocorreu uma evolução tecnológica, que é a chamada manometria esofágica de alta resolução, que permitiu que passássemos a ver os eventos pressóricos de forma simultânea, desde a laringe até o estômago proximal. Aqui os senhores observam aqui a imagem do corpo esofágico, visto de forma segmentar, com sensores espaçados a cada 5 centímetros na manometria convencional, e aqui a imagem de uma deglutição normal na manometria esofágica de alta resolução, onde observamos a espícula da faringe, a abertura do esfíncter superior do esôfago, a atividade pressórica do esôfago proximal, eminentemente musculatura estriada, uma área de transição em que ocorre uma atenuação dessa pressão, a chamada transição entre a musculatura estriada e a musculatura lisa do corpo do esôfago médio e distal, a atividade pressórica da musculatura lisa, a junção esôfago-gástrica com a sua pressão, o relaxamento e a reação contrátil pós-deglutição, que é fisiológica. Então, vimos isso de forma simultânea e, a seguir, nós veremos alguns detalhes no que concerne esse exame e o diagnóstico da acalásia. O primeiro ponto a ser chamado a atenção é como nós avaliamos o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago na manometria de alta resolução. Passamos a chamar de fluxo através da junção esôfago-gástrica, e a disposição de inúmeros sensores permitem que o software crie uma janela que tem uma duração de em torno de mais ou menos 10 segundos,
que começa a partir da abertura do esfíncter superior do esôfago e calcula os 4 segundos de menor pressão, determinando assim o chamado fluxo através da junção esôfago-gástrica, e a essa métrica nós chamamos de IRP. A classificação de Chicago tem como valor da normalidade 15 milímetros de mercúrio, ou seja, o IRP acima de 15 demonstra um distúrbio de relaxamento, uma obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica, e no software que nós utilizamos e que é o mais utilizado em nosso meio, foi realizado um estudo multicêntrico e esse valor é o valor de 16, muito próximo da classificação de Chicago, por isso os senhores em muitos exames vão ver esse valor de normalidade. E qual é a importância disso? O esôfago, ele se move durante a deglutição por uma contração da camada longitudinal muscular, e a esse fenômeno nós chamamos de, os americanos chamam de shortening, nós de encurtamento, e essa contração, ela pode elevar essa junção esôfago-gástrica no momento da deglutição em 2 até 9 centímetros. Na manometria convencional, com a disposição dos sensores a cada 5 centímetros e a sonda parada durante essa avaliação, em alguns momentos, muitas vezes, pode ocorrer uma elevação dessa junção e a saída do posicionamento desse sensor, como os senhores veem aqui nesse esquema, fazendo com que a gente observe um relaxamento que efetivamente não existe, que é o que nós chamamos de pseudo-relaxamento. E aqui na manometria, numa acalásia, por exemplo, na manometria de alta resolução, nós conseguimos observar perfeitamente esse evento ocorrendo e que esse esfíncter não relaxa. Isso faz com que, a manometria convencional, com os sensores, tenhamos um sensor posicionado com distâncias a cada 5 centímetros, nós tenhamos uma sensibilidade do diagnóstico de acalásia de apenas 52%, com uma possibilidade de falso negativo de 48%. Na manometria de alta resolução, essa sensibilidade passa a ser 97%. E por quê? Por que não 100%? Porque em algumas situações, como a gente pode ver, por exemplo, nos pacientes com doença de Chagas, nós temos a pressão do esfíncter inferior do esôfago, muitas vezes menor do que esse valor de normalidade de 16, e isso faz com que ocorra um limite, um viés na avaliação desses pacientes. Esse esfíncter não relaxa, mas a manometria feita de forma convencional, a manometria de alta resolução, não permite que esse diagnóstico seja feito. Nessas situações, o próprio grupo de Chicago sugere que sejam utilizadas ferramentas adicionais, como exames radiológicos, o EndoFlip, e na atual classificação de Chicago 4.0, nós passamos a realizar os chamados testes provocativos, em que, como nesse exemplo aqui, nós sentamos o paciente e realizamos um teste chamado Rapid Drink, que nada mais é do que um teste de volume de estresse realizado com 200 ml de água, e aí nessa condição, que é uma condição que tenta simular uma situação habitual do paciente, nós conseguimos documentar essa elevação do ERP e até mesmo a presença da chamada panpressurização, que documentam, então, o diagnóstico da acalásia na manometria de alta resolução. Mas o que efetivamente nós vemos e quais são os subtipos diagnosticados na manometria de alta resolução da acalásia? A classificação de Chicago começa pelas situações mais graves. Então, a chamada acalásia tipo 1, nós temos, então, a obstrução ao fluxo, ao distúrbio de relaxamento, associada a uma ausência de contratilidade, 100% das ondas são falhas, e nós não observamos alteração da pressurização dentro da câmara esofágica. É essa imagem habitual da convencional, em que nós temos ondas que são completamente não conduzidas, e esse tipo de acalásia corresponde às situações mais graves vistas nos exames radiológicos, que são os chamados grupo 3 e grupo 4 da classificação radiológica de Rezende. O tipo 2 é o tipo mais comum observado nos exames de manometria de alta resolução, e ele difere do tipo 1, porque nessas situações nós temos a associação com essas imagens, como se fossem estrias,
esverdeadas, que vêm desde do esfíncter superior do esôfago, chegando até o esfíncter inferior do esôfago, que nós chamamos imagens de panpressurização em pelo menos 20% das ondas. Essas panpressurizações são as imagens do que, em muitos casos, na manometria convencional, nós chamávamos de ondas terciárias. E isso ocorre porque, e nesses casos, a acalásia tipo 2, ela corresponde aos casos iniciais do grupo 1 e do grupo 2 da classificação de Rezende, em que esse esôfago já não, apesar de não ter contratilidade, ele ainda não está tão dilatado. Nessas situações, para a gente entender melhor do que se caracteriza a pressurização pan-esofágica, o que é a pressurização? Então, a pressurização nada mais é do que a pressão que o bolo alimentar exerce dentro da câmara esofágica, que, no caso de um exame normal, como nessa imagem aqui, vai ocorrer uma descida sem que haja um aumento de pressão na câmara esofágica em referência a esse bolo alimentar, ou seja, a única expressão pressórica vista é a da contratilidade da onda fisiológica de deglutição da onda primária. Já nas situações de acalásia, o que ocorre? Essa junção esôfago-gástrica não abre, passado o bolo alimentar, ocorre o fechamento do esfíncter superior do esôfago, gerando uma área de aumento de pressão. Esse bolo alimentar, à medida que ele não passa, ele vai gerando essa pressão que reverbera, e nós observamos, então, essa imagem como sendo uma imagem chamada de panpressurização, que não corresponde à contração do corpo esofágico, já que ela está bastante diminuída, mas há um aumento da pressão intrabolos dentro do esôfago. Já na acalásia tipo 3, nós não falamos em ausência de contratilidade, nós passamos a falar somente em ausência de peristalse normal. Por quê? Porque nesse tipo de diagnóstico nós temos, sim, a obstrução ao fluxo, ou seja, o distúrbio de relaxamento, nós temos uma onda que ela tem uma peristalse que é anormal, vejam a morfologia da onda mais retificada, que nós chamamos de ondas prematuras, com um tempo de condução mais rápido, menor do que 4,5, mas essas ondas elas ainda têm algum grau de contratilidade preservado, que é considerado normal, ou em muitos casos, como a gente pode observar aqui, até contratilidade aumentada. A imagem radiológica correspondente à acalásia tipo 3 é essa, e nós, com bastante frequência nesses casos, exatamente porque existe o limite da contratilidade, a associação da contratilidade ainda preservada do corpo esofágico, passamos a observar não a panpressurização, mas uma pressurização que se limita à região do esôfago médio e distal, chamada pressurização compartimentalizada. A acalásia tipo 3 em muitas vezes, um achado que corresponde aos casos de espasmo esofagiano que víamos anteriormente na manometria convencional, cujo diagnóstico nós não fazíamos porque existia uma limitação do número de sensores e da avaliação do relaxamento do esfíncter inferior, como nós já vimos anteriormente. Ela continua sendo a acalásia menos frequente e mais rara, mas nós temos aqui alguns exemplos que não são exemplos tão raros assim, porque em um país continental como o nosso, nós temos aí em torno de mais ou menos, atualmente, 200 centros realizando manometria esofágica de alta resolução, e a minha gratidão a esses colegas que confiam e que muitas vezes enviam esses exames para que a gente possa analisar e aprender junto com eles. Então, aqui alguns exemplos para que os senhores observem. Isso é uma acalásia tipo 3, em que nós temos aí o distúrbio de relaxamento do esfíncter, o shortening acontecendo, o encurtamento. Essa é uma onda que ela é prematura, uma onda retificada, peristáltica, mas também hipercontátil, e a peristalse do esôfago proximal preservada. Nessa outra imagem, nós também temos um tipo de acalásia também que preenche os critérios para acalásia tipo 3. Também com o shortening e o IRP alterado,
também uma onda retificada, mas nesse caso aqui, nós temos a chamada contratilidade preservada, preservada, mas não hipercontrátil, observando que existe uma maior área de hipercontratilidade na parte distal, do esôfago distal desse paciente. Já nessa outra situação, também uma acalásia tipo 3, nós conseguimos observar as mesmas alterações relativas à questão da junção esôfago-gástrica, do fluxo através dela, também uma onda prematura, uma onda aperistáltica, também com contratilidade preservada, mas diferente da anterior, nós observamos uma área de maior contratilidade no esôfago médio e o esôfago distal já apresentando uma contratilidade, apesar de normal, menor do que a do esôfago médio, também com uma peristalse preservada da parte proximal. E nessa última imagem, também uma acalásia tipo 3, da mesma forma com a alteração da junção esôfago-gástrica, mas nessa situação, a onda prematura e peristáltica e a contratilidade preservada estão limitadas à área do esôfago distal e a parte proximal, a parte do esôfago médio ainda tem algum grau de peristalse preservada, mostrando aqui, na verdade, uma acalásia, uma aperistalse do segmento distal do corpo esofágico. Então, a minha pergunta é, será que esses pacientes que estão dentro de uma mesma classificação, vistos com esse nível de detalhamento, eles devem ser submetidos ao mesmo tipo de tratamento? Será que existe algum detalhe técnico que pode ser feito para cada um desses pacientes e que poderia modificar a resposta desses pacientes a esse tratamento? A partir daí, da manometria de alta resolução e do surgimento de técnicas endoscópicas para o tratamento, para a realização da miotomia, que é a chamada UPOEM, a miotomia endoscópica, surgiram inúmeros trabalhos procurando compreender melhor se realmente esses subtipos vistos na manometria de alta resolução poderiam trazer algum diferencial. E esse trabalho, um trabalho de 2017, foi um trabalho importante, mostrando que, na maioria dos pacientes com acalásia, o tratamento farmacológico é insatisfatório, o da toxina botulínica, ele tem um efeito muito limitado, e comparando a dilatação e a miotomia, aqui no caso cirúrgica ou endoscópica, mostrando um excelente resultado no tratamento da acalásia tipo 1 e no tratamento da acalásia tipo 2, mas nesses pacientes com acalásia tipo 3, um resultado ruim da dilatação endoscópica e um resultado melhor com o tratamento da miotomia, seja ela cirúrgica ou endoscópica. Mais recentemente foi realizado um trabalho importante, publicado agora em 2020, que é uma análise, uma revisão e uma meta-análise exatamente para avaliar os fatores que poderiam gerar interferência na escolha dos tratamentos. Foram avaliados 75 estudos considerados estudos de qualidade sobre esse assunto, 34 fatores prognósticos diferentes foram investigados, 3 demográficos, fatores clínicos, 14 fatores diagnósticos, e foram avaliados também os tratamentos relativos a cada um desses fatores e o resultado dos tratamentos na dilatação pneumática, na miotomia laparoscópica, no POEM e na injeção botulínica. E o trabalho conclui que a idade do paciente e o subtipo de acalásia são os 2 fatores mais importantes na determinação da resposta terapêutica para cada tipo de procedimento escolhido. Nesse mesmo trabalho, nós temos essa imagem, e aí num mundo ideal, onde nós temos especialistas em acalásia, trabalhando com expertise em tratamento endoscópico, com expertise em tratamento cirúrgico e a disponibilidade, a possibilidade de escolhas para os nossos pacientes de qualquer um desses tipos de tratamento, como nós deveríamos raciocinar, né? Então, essa imagem aqui nós temos os 4 tratamentos principais, e aqui alguns dados são importantes. Quanto mais jovem, e no caso da acalásia tipo 3, esses pacientes devem optar por um tratamento de miotomia, seja ela endoscópica ou laparoscópica, né? Alguns dados favorecem a escolha pela miotomia endoscópica, que são a presença de mediastinite ou de peritonite prévia, cirurgias abdominais extensas prévias, obesidade. Já
no caso da miotomia laparoscópica, pacientes que estão menos afeitos ao uso prolongado de BP, já que o POEM tem um risco aumentado de refluxo pós a miotomia endoscópica, e naqueles pacientes com idade avançada e com alta comorbidade, esses pacientes, então, deveriam optar por tratamentos menos agressivos, em especial a dilatação, e em algumas situações de exceção, de pacientes muito graves, em uso com risco aumentado de sangramento, enfim, o tratamento com a aplicação da toxina botulínica. Qual é o resultado, a manometria de alta resolução que a gente quer ver quando esse paciente é submetido a um tratamento cirúrgico? Além, lógico, de uma melhora do score de ECAR, de uma melhora clínica substancial, os dados que a manometria podem trazer de melhora são uma pressão do esfíncter inferior do esôfago de repouso menor do que 15 e um IRP com certeza menor do que 16, mostrando que esse tratamento foi efetivo e que corresponde aí à melhora clínica do paciente. De um modo geral, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. No nosso meio, no Brasil, nós temos em torno de 200 centros já realizando manometria esofágica de alta resolução. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente não tem esse tipo de metodologia disponível, a gente tem que tratar o nosso paciente, investigar com as ferramentas que nós temos disponíveis. Mas nós estamos aqui falando em manometria de alta resolução. E nesse caso, é importante que a gente diga que ela permite, sim, uma melhor compreensão da fisiologia esofágica e abre caminhos para novas possibilidades terapêuticas. É isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carla. Excelente palestra. As perguntas vão ser enviadas ao final das 3 palestras, mas a palestra foi realmente excelente. Agora nós vamos ouvir o Dr. Conrado falando sobre o tratamento endoscópico, né, sobre a miotomia endoscópico POM. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a honra do convite, estar participando mais uma vez do Gastro Triângulo. Queria agradecer a toda a comissão organizadora e, em especial, a Haroldo e a Ulisses. Vamos começar a aula aqui. O quadro clínico e diagnóstico da acalásia é pela aplicação do score clínico de ECAR, através de endoscopia digestiva, da manometria esofágica e do esofagograma. Eu incluo aqui a sorologia para Chagas. A aplicação do score clínico de ECAR envolve sinais e sintomas, que são perda ponderal, disfagia, dor retroesternal e regurgitação. A manometria é fundamental, é tudo no diagnóstico e na perspectiva de tratamento do paciente. Na acalásia tipo 1, nós temos peristalse ausente e aumento da pressão do esfíncter inferior do esôfago. Na acalásia tipo 2, nós temos alterações na peristalse e uma panpressurização do esfíncter inferior. Na acalásia tipo 3, nós temos alteração na peristalse e uma contração espástica do segmento inferior do esôfago. Isso é determinante no tipo de tratamento a ser escolhido para o paciente. O esofagograma, eu já aproveitei e mostrei aqui um esofagograma antes, isso é do mesmo paciente, antes e depois do POEM. A proposta de tratamento é norteada pela manometria. A manometria convencional de perfusão de água, ela dá o diagnóstico de acalásia, mas o subtipo da acalásia e a proposta de tratamento, você tem que fazer isso em cima da manometria de alta resolução. Portanto, manometria de alta resolução é fundamental para você fazer uma perspectiva de tratamento para o paciente. Na acalásia tipo 1, a primeira linha de tratamento pode ser dilatação pneumática, pode ser o POEM, pode ser a laparotomia Heller mais funduplicatura. A segunda linha de tratamento é o POEM. Na acalásia tipo 2, a primeira linha de tratamento é a dilatação pneumática. A segunda linha de tratamento pode ser o POEM, pode ser a laparotomia Heller mais funduplicatura. E na acalásia tipo 3,
o POI é imbatível. Esse guideline europeu de acalásia foi publicado em 2020, o ano passado. Isso mudou, isso já é parte da minha aula, que é o que há de novo na acalásia. Eu botei três parágrafos importantes, que eu acho importante aqui também para simplificar. Esses três parágrafos falam que o POI, a miotomia laparoscópica Heller e a mais funduplicatura, a dilatação pneumática, são todos procedimentos efetivos e seguros para aliviar a disfagia da acalásia. A estratégia terapêutica deverá levar em consideração a manometria de alta resolução, a idade do paciente, a preferência do paciente e, principalmente, o acesso a um centro de expertise. E o que mudou minha conduta foi esse último parágrafo aqui, porque ele fala que a esofagectomia só deverá ser considerada como último recurso no tratamento da acalásia, após todos os outros tratamentos falharem. Eu, antigamente, paciente com acalásia grau 4, eu só fazia POI quando o paciente não tinha condições de cirurgia, já que o POI é uma cirurgia menos invasiva. E hoje eu faço. E se houver insucesso no POI, é que eu indico se houver insucesso no POI, eu faço o REPOI, e se o insucesso persistir, é que eu mando o paciente para a esofagectomia. Esse algoritmo aqui eu fiz baseado em cima do guideline europeu de 2020. A acalásia, você pode fazer dilatação, pode fazer a operação de Heller, mas multiplicatura, pode fazer o POI, e em algumas situações você pode fazer toxina botulínica. Se esses procedimentos falharem, você faz o POI. E se houver insucesso, você faz esofagectomia. A escolha do tratamento também, isso também em cima desse guideline, depende da idade do paciente, das comorbidades associadas, da gravidade do paciente, da experiência do serviço e da preferência do paciente. E também, com esses 3 raios-x de pacientes operados por mim, aqui em 2019, a gente pode olhar que o POI mudou muito. Antigamente, o POI, as primeiras publicações, reproduzia a preconização feita por Heller, que era secção de 6 centímetros da musculatura circunferencial do esôfago e 2 centímetros no estômago, interessando aí o esfíncter inferior do esôfago. Hoje em dia, o que há de novo é que só é necessário começar a miotomia 1 ou 2 centímetros acima do primeiro segmento espástico do esôfago. Então, vocês vejam que o POI no primeiro raio-x é um POI curto, ultra curto, resolve a vida do doente. Isso acontece muito frequentemente na acalásia por Chagas. O POI no segundo raio-x já é o POI clássico, aquele de 6 centímetros no esôfago, 2 centímetros no estômago. E esse tipo, nesse terceiro raio-x, que é a acalásia tipo 3, que é o espasmo difuso, você veja que até o esfíncter inferior é aberto. Não é necessário você seccionar o esfíncter, mas você tem que seccionar todo o segmento espástico de musculatura lisa do esôfago. Nessa situação, o POI é imbatível, porque a dilatação não consegue alcançar um segmento tão grande do esôfago e muito menos a miotomia Heller, por laparoscopia, que só pode acessar o segmento inferior do esôfago. Vocês vejam que isso um POI no modelo porcino. Vocês vejam a extensão dessa miotomia, que envolve todo o segmento, os 2 terços inferiores do esôfago. Isso é impossível você pensar na laparotomia Heller. Esses quatro figuras aqui referente às etapas técnicas do POI. Eu vou me ater aqui a essa figura do quadrante inferior esquerdo, em que mostra as 3 camadas musculares do esfíncter inferior do esôfago, porque aqui tem outra novidade. O paciente que tem uma pressão... Primeiro, o paciente que tem baixa pressão no esfíncter inferior do esôfago não deve ser submetido a POI. Esses pacientes, o POI já é uma cirurgia potencialmente facilitadora de refluxo,
Se o paciente tem um esfíncter inferior hipotônico, você não pode estar fazendo POI nesse doente. Quem vai te dizer isso é a manometria de alta resolução. Se o doente tem baixa pressão do esfíncter inferior do esôfago, eu faço secção só da seta preta, das fibras circulares. Se o paciente tem uma média pressão, eu faço secção das duas camadas internas, musculares internas do esôfago, que é a camada circunferencial e a camada oblíqua. E se o paciente tem alta pressão, só no esfíncter inferior, eu faço o full thickness só no esfíncter inferior, porque no corpo do esôfago eu sempre respeito a camada longitudinal. O aspecto final deve sempre ser esse, né? Não deve ficar aquela cárdia totalmente aberta, né? Deve simular o normal. E aqui um esofagograma antes e depois num paciente pós-Heller. Como é que funciona? É o mesmo paciente pós-Heller. Eu quero falar sobre esse trabalho aqui que eu publiquei na Gastrointestinal Endoscopy aqui em 2018, realizando POI com o gastronasal. Esse trabalho foi publicado na Gastrointestinal Endoscopy e eu fui convidado para apresentar esse trabalho, esse vídeo, na sessão plenária do DDW. E o ano passado, no Congresso Mundial no Rio de Janeiro, eu já vi 2 trabalhos lá, 2 publicações de alguém fazendo o POI com fino e fazendo referência, publicando já e fazendo referência a esse trabalho que foi a primeira publicação que saiu no mundo sobre o POI com o gasto nasal. A diferença é que a miotomia é a mesma. Entretanto, o dano tecidual na submucosa é a metade, porque o aparelho padrão tem 1 centímetro de diâmetro e o gasto nasal tem meio centímetro de diâmetro. Essa a diferença. Agora, o gasto nasal só pode ser usado em esôfagos que estejam mais ou menos reto, né? No máximo grau 3. Você tentar fazer, como eu já tentei, uma miotomia com um esôfago tortuoso com fino, fica muito difícil porque ele tem um torque menor que o aparelho padrão. Eu vou mostrar a vocês o vídeo do POI feito com o gasto nasal e os acessórios improvisados, né? Essa faca é um flex knife, que é a ponta de uma alça de polipectomia. O cap é um canudinho da McDonald's, não é da McDonald's, mas é do tamanho do canudo da McDonald's. Você veja que você faz um orifício na submucosa e não precisa cortar muito. Não sangra, porque ele é fininho, ele já vai naturalmente entrando na submucosa, desde que esteja bem injetada com a solução para exposição da submucosa. Vocês vejam que o orifício é mínimo, né, na mucosa, para acessar a submucosa. Vocês vejam que você consegue chegar ao estômago por retrovisão, e aqui a miotomia, você pode ver as 3 camadas musculares aí sendo seccionadas a nível do esfíncter. Eu estou seccionando a camada oblíqua e circunferencial, estou deixando a longitudinal. Estou seccionando as 2 camadas a nível do esfíncter com fino. Vocês vejam a miotomia feita, não é? E o esfíncter inferior já bem aberto, não é? Semelhante ao normal, e o fechamento da incisão mucosa, você consegue fazer com um clipe só, tá certo? Procedimento terminado, e eu vi uma publicação em que o pessoal está fazendo com fino num dia e dando alta no dia seguinte, e não chega a zerar a dieta do doente, já deixa o doente com dieta líquida no pós-operatório imediato. Aqui, esse trabalho eu achei interessante, ele é de 2019, ele randomiza 221 pacientes para o POI e para a laparotomia Heller. Ele foi publicado no New England. Então, nós temos aqui nesse trabalho 120 doentes para o POI e 109 para a laparotomia Heller. O POI teve 83% de sucesso clínico e a laparotomia Heller teve 81%. 2,7% de complicação severa para o POI e 7,3% para a operação de Heller. O refluxo no POI é bem maior, 44%,
contra 29 da laparotomia mais funduplicatura Heller. Mas aqui cabe uma consideração. Com o tempo, a tendência é que o refluxo no POI vá diminuindo e na operação de Heller vai aumentando, porque vai perdendo a válvula de refluxo, vai perdendo a função. E há quem diga que após 7 anos ela não tem mais qualquer função para evitar o refluxo. E a conclusão desse trabalho é que o POI não foi inferior à operação de Heller mais funduplicatura no controle dos sintomas da acalásia em 2 anos. O segmento aqui foi por 2 anos. Nesse outro trabalho aqui, ele publica uma meta-análise comparando a eficácia do POI e da miotomia Heller. E a conclusão, eu traduzi a conclusão, esse trabalho foi publicado na Gastrointestinal Endoscopy em 2019, que em curto prazo a eficácia do POI foi superior à cirurgia de Heller com antirrefluxo. A esofagite foi mais comum, péptica foi mais comum no grupo do POI. Entretanto, não houve diferença nos sintomas de refluxo e no monitoramento do pH entre os grupos, da pH-metria de 24 horas entre os grupos. O POI, as complicações, eu não considero pneumotórax, a telectasia, as complicações, eu não considero pneumotórax. Esse pneumotórax, enfisema subcutâneo, pneumomediastino, se eles forem pequenos, eu não considero como complicação, é a mesma coisa do pneumoperitônio na laparoscopia, sempre fica. O pneumotórax, o pneumomediastino, ou o pneumomediastino e o enfisema cervical, se você palpar, você não vê, mas se você fizer tomografia desse doente, todos apresentam. Então, para mim, faz parte do método. A telectasia é complicação, pneumonia, os pacientes que têm acalásia, principalmente os megaesôfagos muito, grau 4, muito dilatado, com estase de alimento, eles realmente fazem muita pneumonia. Pneumoperitônio, para mim, só é complicação quando está distendendo o paciente, e aí eu resolvo na hora do procedimento com uma punção no epigástrico. Perfuração da mucosa sempre acontece. Eu já tive 3 casos de sangramento, todos os 3 pacientes pós-Heller, em que eu só consegui controlar pela aplicação do balão de sangue Stake Blackmore no pós-op imediato. Doença do refluxo, olha, 12% dos meus doentes passam a tomar IBP no pós-operatório. Eu não prescrevo de rotina, mas eu entro em contato com o doente e 12% deles estão se queixando de pirose após o POI. As minhas complicações, essas complicações ninguém fala, esses fenômenos tromboembólicos, tipo AVC, infarto agudo do miocárdio e TEP, no pós-operatório imediato, eu tive essas complicações em pacientes com chagas e miocardiopatia dilatada, principalmente quando você usa bisturi elétrico e corrente de coagulação do esôfago, esses pacientes fazem arritmia e eliminam trombos. Tanto é que hoje eu só opero doente com acalásia e com arritmia e miocardiopatia dilatada após colocação de marca-passo, porque eu levei isso com a reunião no grupo de cardiologistas da Casa de Chagas e ficou acertado isso para evitar essas complicações que são gravíssimas. Embolia gasosa, eu já tive um paciente com embolia gasosa, derrame pleural, eu resolvo com punção infraescapular. Hipercapnia, já tive um caso de hipercapnia, o paciente foi para a UTI e resolveu espontaneamente. E fístula esôfago-pleural em acalásia tipo 3, eu já tive 2 casos. Eu faço drenagem pleural, mais aspiração contínua no esôfago e sonda nasoenteral. As contraindicações do POEM são esofagite erosiva, distúrbio grave da coagulação. A cirrose hepática da hipertensão portal é muito relativa. Eu tenho aí 18 pacientes já com cirrose, com varizes de esôfago, com hipertensão portal e operados. A terapia esofágica prévia, que compromete a mucosa e a submucosa, inviabiliza a realização do POI, tipo radiação, ISD, ablação por radiofrequência, dilatação pneumática, injeção de toxina botulínica e miotomia cirúrgica, a Heller e o POI prévio não são contraindicações ao POI. Muito pelo contrário. O POI, para mim, surgiu, ele é perfeitamente aplicado nessas situações para corrigir cirurgias e procedimentos prévios que não resolveram.
Eu queria encerrar minha aula agradecendo mais uma vez a comissão organizadora e a toda a comissão organizadora e principalmente a Haroldo e a Ulisses. Excelente apresentação, doutor Conrado. Quando tudo voltar ao normal, gostaríamos de contar com ele novamente aqui para nos ensinar nas técnicas, né, do POM, como já tivemos oportunidade nos outros gastrotriângulos. Agora nós vamos falar com o doutor Rubens Salum, que vai discorrer sobre o tratamento cirúrgico, né, na calásia. Olá, amigos do 11º, desse já tradicional Congresso de Gastro do Triângulo Mineiro. Nós vamos conversar agora sobre o papel do tratamento cirúrgico nos diferentes estágios da doença, da calásia ou megaesôfago, já tendo o embasamento dos aspectos funcionais e endoscópicos das apresentações anteriores. Muito obrigado à organização desse evento, estou muito honrado com essa presença, espero poder contribuir. Nós vamos falar sobre exatamente o tratamento nesses diferentes graus, não só os graus radiológicos da doença, como aqui nós vemos da classificação de Rezende, desde as formas incipientes, sem dilatações, aquelas dilatações progressivas, até aquelas formas de dólico megaesôfago, bem como da classificação associada às alterações motoras introduzidas no Brasil por Pinotti e Bettarello na década de 70, em que classifica o megaesôfago nas formas incipientes, não avançadas e avançadas ou sem pressurização, como aqui nós vemos, e que nas classificações mais modernas, como já vimos nas apresentações anteriores, as formas sem pressurização, que correspondem àqueles megaesôfagos mais avançados, a forma com pressurização e as formas raras espásticas. A combinação dessas classificações nos trazem as formas incipientes e não avançadas, que são preponderantemente tratadas com tratamento conservador do esôfago, enquanto as outras são tratadas por ressecção do esôfago. E, nesse contexto, o carro-chefe desse tratamento, sem sombra de dúvida, é a cardiomiotomia com funduplicatura. Funduplicatura essa proposta por Pinotti. Como é uma operação extremamente importante, é o carro-chefe, o gold standard do tratamento do megaesôfago, nós vamos detalhar passos técnicos, aí demarcando na transição esôfago-gástrica a extensão da miotomia. 2 a 3 centímetros no estômago e 5 a 6 centímetros na parede esofágica, expondo claramente o plano da mucosa, como aí vemos, e vamos progredir na miotomia para o lado esofágico, com diferentes técnicas, esgarçando as fibras, dissecando no túnel submucoso e seccionando essa muscular, até encontrarmos a muscular bem espessada. Aí nós vemos o ponto onde provavelmente termina o esfíncter inferior do esôfago. E vamos progredir mais acima disso. E para o lado gástrico, sem sombra de dúvida, a secção dessas fibras arqueadas é de enorme papel e hoje a gente vê a miotomia incompleta muito mais para o lado gástrico que para o lado esofágico. Medimos aí a extensão da miotomia e vamos praticar a hiatoplastia posterior, como fazemos na doença do refluxo, para adequarmos o calibre desse hiato, e vamos ver por que nós fazemos isso para frente, bem como a funduplicatura, em 3 linhas de ponto, uma posterior, como aqui mostra, que aí está sendo mostrada no filme, 2 ou 3 pontos na face posterior, um deles plicando junto ao hiato, e depois nós vamos fazer 2 camadas de pontos na face anterior, uma de cada lado da miotomia. Aí a apresentação é de fundamental importância, para não se rodar o esôfago, bem como ligar os vasos breves. Aí as 2 bordas da funduplicatura na parte alta são fixadas no hiato para se manterem afastadas nesse contexto. Aí vemos os vasos breves todos ligados e fazendo a terceira linha de pontos, fazendo uma funduplicatura de 240 graus aproximadamente, que é extremamente eficaz na contenção do refluxo.
Temos mais de 2.000 casos operados por essa técnica, mais de 1.000 por via laparoscópica, e vamos ver resultados dessa funduplicatura, ela aí ancorada na parte do hiato, como nós vimos nesses pontos. Aí os resultados antes e depois, com uma boa passagem de contraste para o esôfago e um fundo gástrico com bolha de ar no estômago, contrastando a funduplicatura. Sem dúvida, essas formas não avançadas ganharam uma indicação adicional, que são aquelas formas avançadas, mas com o esôfago ainda no eixo, onde praticamos ainda essa operação, diminuindo-se e muito as indicações da esofagectomia para esses pacientes. A esofagectomia hoje é feita por vídeo, toracoscopia e laparoscopia, com a confecção de um tubo gástrico estreito de grande curvatura, para diminuirmos a questão do refluxo e barretização do coto esofágico que tínhamos da época da tubulização desse estômago inteiro dentro do tórax com piloroplastia, e não a fazemos mais. Assim, no tratamento conservador, miotomia e funduplicatura, nós temos uma redução mantida a longo prazo da pressão do esfíncter inferior do esôfago, e as complicações vão nitidamente diminuindo à medida que nós melhoramos os resultados e ganhamos mais experiência nesses pacientes. Sem sombra de dúvida, algum grau de disfagia ocorre em 10%, a grande maioria tratados com dilatação endoscópica no pós-operatório tardio, e o refluxo é raro. Situações de esofagite são raras, como veremos adiante. Por esses motivos, o professor Zaninotto, da Itália, cita a miotomia com funduplicatura como one-shot treatment no tratamento da maior parte das formas de megaesôfago. E a questão mais estudada na miotomia é a presença ou aparecimento do refluxo gastroesofágico. Desde a década de 60, na Faculdade de Medicina da USP, nós já tivemos tipos de miotomia, não dissecando-se exatamente a transição esôfago-gástrica, feitas numa face lateral para se evitar a secção das fibras oblíquas. Mesmo assim, se observou já nessa época presença de refluxo gastroesofágico em contingentes expressivos. Sem dúvida, foram acopladas diferentes técnicas de funduplicatura e nós utilizamos uma funduplicatura parcial que julgamos a mais importante na contenção do refluxo, melhor que a funduplicatura anterior à DOR e melhor que a funduplicatura total, que pode trazer mais disfagia. E essa questão, miotomia com ou sem funduplicatura, é uma das mais estudadas na era também da videolaparoscopia. Estudos prospectivos randomizados e meta-análise mostraram refluxo significativamente maior na questão miotomia isolada, quando a miotomia é associada à funduplicatura. Lembrando que em todos esses estudos, como nessa meta-análise do Dr. Campos, a gente tem 3 a 4 vezes mais refluxo nos portadores de miotomia sem funduplicatura, e essa miotomia ela é feita, na grande maioria dos serviços, em 81% dos serviços, com funduplicatura. E aqui nós temos uma comparação da miotomia só anterior, com da funduplicatura só anterior com a funduplicatura lateral e anterior, mostrando-se um benefício, em algumas circunstâncias, da funduplicatura de tupê, especialmente quando medimos esse refluxo. No nosso serviço, acompanhando em mais de 400 pacientes, 445 pacientes, que fizeram esse procedimento com endoscopias seguidas por mais de 5 anos, nós observamos a presença de esofagite erosiva em apenas 8% desses pacientes. E mais, o que nós vimos é que em quase todos eles havia desgarro da funduplicatura ou migração dessa funduplicatura. Assim, uma funduplicatura bem constituída ajuda em muito a prevenir o refluxo e diminui em muito a ocorrência da doença do refluxo, que é extremamente grave nesses pacientes. Essa migração tardia da funduplicatura para o tórax, que comprime o esôfago e traz sintomas, ela foi estudada no passado no nosso serviço, em torno de 15%,
e diminuiu bastante com a aplicação do fechamento do hiato, quer por via anterior, quer por via posterior tradicional, como fazemos para a correção do refluxo. Sem sombra de dúvida, nós temos resultados na literatura similares aos nossos, de 90% de bons resultados a longo prazo, mas temos também presença de refluxo em graus variados, dependendo muitas vezes do tipo de fundoplicatura. E o decréscimo da questão da piora dos sintomas está nitidamente associada ao incremento da doença do refluxo nesses pacientes estudados. Também estudamos no nosso serviço, num estudo prospectivo randomizado muito bem feito, o POEM comparado à miotomia com fundoplicatura. O POEM foi realizado no serviço de endoscopia do professor Eduardo Moura, por ele mesmo em todos os casos, e a miotomia foi realizada sistematicamente pelo R4 do nosso serviço em todos os casos. Nesse contingente, um estudo muito detalhado dos sintomas e sinais pré-operatórios e todas as medidas pré-operatórias de pH-metria, manometria, raio-x minutado foram feitas exaustivamente e também no pós-operatório isso foi feito para esses pacientes. Todo esse estudo a longo prazo foi feito. E que nós observamos é que tanto a miotomia quanto a fundoplicatura, quanto o POEM, controlam muito bem a questão da disfagia. Resolvem a disfagia sem nenhuma diferença. E com sucesso clínico muito similar. Entretanto, na questão esofagite, a presença de esofagite e formas mais graves de esofagite é significantemente maior na miotomia endoscópica, no POEM, que na miotomia com fundoplicatura, sendo esse o calcanhar de Aquiles do procedimento endoscópico. E isso tem sido relatado na literatura, a questão do refluxo por diferentes autores, como aí estão vistos. E por exatamente essa questão, em muitos serviços, como, por exemplo, na Cleveland Clinic, a gente tem uma mudança de conduta, como veremos adiante. Assim, a doença do refluxo da miotomia no megaesôfago é muito parecida com o refluxo na esclerodermia. É um esôfago que não tem clareamento, e aí nós estamos agregando gravidade nessa doença, nessa nova doença, que é o refluxo no esôfago sem clareamento. Né? E por isso que, como eu citei na Cleveland Clinic, nós tivemos uma mudança do paradigma do POEM como primeira indicação, e a miotomia com fundoplicatura volta a ser a indicação inicial para esses tratamentos. Eu queria concluir que a acalásia tem um diagnóstico difícil. No nosso meio, 65% dos nossos pacientes ficam, em média, 3 anos com um diagnóstico errado de refluxo. Né? A regurgitação esôfago-esofágica confundida com regurgitação gastroesofágica faz esse doente ficar sem esse diagnóstico por 3 anos. Lembrar que devemos estudar e pesquisar neoplasia com cromoscopia desse esôfago antes de operá-lo. A miotomia laparoscópica com fundoplicatura parcial continua sendo o gold standard no tratamento. Casos selecionados de POEM têm indicação muito precisa, e a esofagectomia é cada vez menos realizada e apenas para formas mais severas. Eu quero agradecer, convidá-los a conhecer o serviço de cirurgia do esôfago, constituído por todos esses colegas que brilhantemente tocam essa parte do esôfago, e mais uma vez, estamos à disposição dos senhores para as discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rubens. A palestra foi muito boa, colocou uma pimentinha aí, né, para a gente poder discutir. E agora nós vamos passar a palavra aos debatedores, começando lá com o doutor Fábio Teixeira, lá da Bahia. Ok, Silvio. Em primeiro lugar, agradecer a toda essa comissão organizadora, a Badia, extraordinária. A gente convive, Silvio, já com esse debate no nosso dia a dia. O Conrado, o Rubens, a Carla, a gente já debateu muito sobre isso. E, sem sombra de dúvida, eu acho que o Rubens começou com um tópico que eu achei fabuloso. Terminou, aliás, com um tópico que muitos dos pacientes que nós poderíamos agregar a esse diagnóstico de forma precoce, nós não o fazemos. E
Hoje, cada vez mais, com o desenvolvimento da motilidade nacional, com centros espalhados em todo o Brasil, nós estamos conseguindo pegar o diagnóstico de forma muito mais precoce. Então, o diagnóstico hoje com a manometria de alta resolução e até mesmo a manometria convencional, se você puder já dar um diagnóstico de aperistalse esofágica e mandar para um centro de melhor observação e daí, então, dar um direcionamento do diagnóstico do paciente, eu acho que já é a primeira lição que todos poderiam levar para casa. A partir daí, feito esse diagnóstico, você poder caracterizar se esse paciente tem ou não, por manometria de alta resolução, qual caminho que ele poderá seguir com uma melhor qualidade de vida, com melhor resultado terapêutico, isso a manometria conseguiu agregar valor, como Carla mostrou. Eu acho que nós temos na manometria assim, um divisor de águas, que é a acalásia tipo 3. A acalásia tipo 3, que é rara, mas assim, cada vez mais nós temos encontrado a nível nacional, porque nós temos os centros que convergem diagnósticos para que nós analisemos juntos. E quando a gente coloca isso para um paciente e pacientes que a gente possa selecionar, como aquele artigo de forma brilhante, você vai ter sempre uma característica positiva, ou para um ou para o outro. Eu acho que a grande mensagem é que o centro que tiver uma expertise como o Conrado, um centro que tiver uma expertise como o Rubens, você pode escolher, fechar os olhos, escolher qual dos dois que você vai ter um resultado muito parecido. Mas alguns pontos eu gostaria de detalhar com os debatedores, com os palestrantes, Silvio, se você me permitir, que eu acho que o pulo que houve dentro do diagnóstico de maior efetividade para a acalásia, saindo da manometria convencional, onde a gente não conseguiria caracterizar a junção esôfago-gástrica adequada, e agora com a manometria de alta resolução, eu gostaria de Carla mostrar isso, o que ela realmente tem observado. Ela, como instrutora de quase 200 centros de todo o Brasil, cada vez mais, Carla, você tem observado que a gente tem aumentado o nosso diagnóstico para a acalásia? Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, parabenizar, eu acho que as aulas foram maravilhosas, eu sempre aprendo muito com o Dr. Conrado, com o Dr. Rubens, e eu acho que foi muito enriquecedor, assim, todas essas duas aulas. Eu não acho que a incidência de acalásia ela tenha aumentado, eu acho que isso é uma informação, vamos assim dizer, uma falsa percepção de que isso esteja acontecendo. Na verdade, com a manometria de alta resolução e os diagnósticos aí, e o surgimento do POEM, o que passou a ocorrer foi que surgiram novas publicações e mais publicações sobre o assunto, exatamente para tentar amadurecer um pouco melhor em quais casos seria melhor a indicação, né? E saber se realmente essa divisão em 3 tipos traria alguma vantagem em termos de avaliação. Então, isso passa essa falsa impressão de aumento de incidência. O que a gente, na verdade, tem visto é que uma parte dos pacientes, e como eu disse na aula, você também, enfim, para o Dr. Rubens também, a acalásia tipo 3 é a acalásia mais rara, né? O que a gente tem visto é que, em parte desses pacientes, o que a gente antigamente fazia o diagnóstico de espasmo esofagiano, na verdade, era já o diagnóstico de acalásia, que a gente, na verdade, não conseguia documentar devido a uma limitação técnica que a gente tinha com a convencional. A partir daí, eu acho que o grande ganho tem sido a percepção da pressurização, né, mostrando a associação com esôfagos menos dilatados e a necessidade de tratamento de melhora desse fluxo através da junção esôfago-gástrica, evitando que esses pacientes cheguem mais rapidamente a graus avançados de dilatação, né? E na acalásia tipo 3, a ideia é de que esses pacientes devam ser tratados por miotomia, que a gente não prolongue muito a indicação de dilatação endoscópica para esses pacientes, porque os resultados são piores. Então, nesses pacientes, uma indicação precoce de um tratamento melhor, que é através da miotomia, provavelmente vai trazer um ganho em termos de melhora dos sintomas, e eu acho que isso que é o grande ganho que a gente tem tido, né? Mas não que aumentou a incidência, a gente tem, na verdade,
uma coincidência aí de trabalhos e de estar falando mais sobre isso e, com certeza, dá essa falsa impressão de que aumentou essa incidência. Um melhor reconhecimento, na verdade. Exatamente. O Rubens, eu teria para ti uma pergunta. O Rubens, assim, eu sou o fã número 1, nós somos amigos de uma data. O Rubens, antes da virtualização, ele já tinha um escritório virtual na Bahia, né? Nós, baianos, temos Rubens como nossa referência em cirurgia. Daqui de Feira, por exemplo, o Rubens já recebeu pacientes nossos, pela expertise que ele tem. O Rubens, espalhado pelo Brasil, muitos colegas cirurgiões, como você acha que deveria se estruturar para ter um melhor resultado terapêutico, para melhor observação e pós-operatória? Como os serviços poderiam estar preparados para poder tratar de forma mais precoce, de forma mais padronizada o Heller? Como que você apresenta para a gente? Muito obrigado, Fábio, pela pergunta, por todo o carinho que vocês têm com a gente. Quero agradecer mais uma vez a toda a comissão organizadora, ao Dr. Silvio, ao Dr. João Bosco, até mesmo ao Dr. Carlos Obregon, que é a força jovem daí do Triângulo, que está fazendo especialização conosco no Hospital das Clínicas. Enfim, eu queria te dizer que você tocou num ponto-chave, num ponto muito importante. O diagnóstico. A gente fez um trabalho recente no Hospital das Clínicas, pegando todos os pacientes que foram operados de megaesôfago. 2/3 desses pacientes ficam, em média, 3 anos tratando como doença do refluxo. Porque ele chega no médico e fala que volta o alimento, volta, e ele interpreta isso como regurgitação gastroesofágica e dá omeprazol. E esse paciente fica com tratamento clínico, em média, 3 anos, até fazer o diagnóstico. E pior ainda, a gente tem 3 pacientes, mulheres, jovens, internadas em hospital psiquiátrico por bulimia, porque comia e voltava a comida, emagrecidas, etc., internadas em hospital psiquiátrico, um deles no hospital psiquiátrico do Hospital das Clínicas. E era megaesôfago, não era bulimia. Então, é falta de conversar com o doente e não confundir a regurgitação gastroesofágica com a esôfago-esofágica. Esse é o ponto angular, quer dizer, ensinar para os residentes isso, ensinar para os médicos jovens isso, é fundamental, porque a megaesôfago é a doença mais mal diagnosticada que nós temos no nosso meio. Por nós termos uma doença parecida, e é totalmente oposta, que é o refluxo gastroesofágico. Então, se a gente já ensinar a discernir essa regurgitação e a eles pensarem na acalásia e fazerem esse diagnóstico, ele não fica esses 3 anos numa fila errada de tratamento do refluxo. E pior, a gente tem pacientes que vão ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo porque não melhora. E ele faz uma endoscopia nas formas não avançadas e não tem dilatação no órgão. E tem uma esofagite erosiva de estase. E aí complica mais a situação. E pior ainda, faz uma pH-metria mal indicada e a acidificação da estase esofágica dá pH-metria alterada. A gente está cansado de receber isso, paciente com pH-metria alterada e é um megaesôfago. Então, se a gente ensinar aos jovens que estão aí assistindo a fazer esse diagnóstico, a entender essa doença, ganhamos o dia. O Rubens, você tocou um ponto interessante, assim, o Conrado é o outro braço, a gente, do nosso diagnóstico, a gente define para vocês sempre quais vai ser os parâmetros. O Conrado operou recentemente, fez uma intervenção endoscópica numa garota de 22 anos. Uma garota ficou internada em 2 hospitais, tratada como doença do refluxo, acho que o Conrado vai lembrar disso daí, a garota foi daqui de Feira, e fizemos um diagnóstico nela, ela era doença do refluxo até então, tinham 3 drogas, que a menina era só bulimia e alterações psicossomáticas, só que ela tinha uma dor torácica também, de forma muito intensa. A paciente fez uma acalásia tipo 3 com a zona expressiva, assim, ela tinha 7 centímetros de zona espástica. E eu acho que, assim, eu queria detalhar isso com o Conrado, assim, para passar realmente.
você acha que o espasmo mais alongado, Conrado, consegue hoje compor individualizar, consegue a manometria hoje dar para você mais dados e você realmente consegue definir uma melhor zona de miotonia para esses casos, para realmente você consegue dar melhor qualidade de vida, já que não é só a barreira da junção esôfago-gástrica que está fazendo parte da obstrução ao fluxo do paciente? Conrado, conseguiu me ouvir? A manometria. Primeiro, eu queria agradecer à comissão organizadora do Gastro Triângulo, queria agradecer a todo o pessoal da NAFAD, né? Um abraço a todos e queria dizer que a manometria de alta resolução é fundamental para orientar na cirurgia. E esses pacientes que têm espasmo difuso, muitas vezes o esfíncter não precisa ser cortado, entendeu? Porque ele não tem problema de aumento de pressão no esfíncter, é aumento da pressão na musculatura lisa, no esôfago, e o esfíncter é poupado disso aí. A manometria é tudo, eu me guio para fazer a miotomia, eu me guio pela manometria. E também, durante o procedimento, normalmente eu começo a miotomia 1 centímetro acima da zona de primeira, a zona de espasmo, de fechamento do esôfago. Mas, para você planejar o tratamento, a manometria é fundamental. Graças a Deus, eu conto com 2 pessoas que fazem manometria muito bem aqui em Pernambuco e que mandam eu nem questiono, porque, na realidade, quem manda o tipo de miotomia que eu tenho que fazer são elas. Está entendendo? Ô, Sérgio, temos algumas perguntas aqui. Você quer ler ou quer que eu leia aqui para os... Olha, você pode ler aí. Eu tenho, Pode ler, fica à vontade. Tem? Você manda. Pelo amor de Deus. Tem assim, a nossa amiga Vera Ângelo, daí, a mineira, perguntou aqui para Carla se o Chicago 4.0 já está definida como dentro dos nossos serviços, como parâmetro. Doutora Vera Ângelo, muito obrigada pela pergunta. Um prazer e uma grande admiração. Então, na verdade, assim, desde a publicação do Chicago 4.0, que foi em dezembro do ano passado, a gente tem trabalhado junto com o professor Ricardo Verlig, que é a Sociedade de Motilidade Digestiva, no intuito de tornar real a aplicação do Chicago 4.0 nos softwares que a gente utiliza no nosso país, né? E junto com o desenvolvimento desse software, provavelmente agora, nas próximas semanas, nós vamos ter uma primeira apresentação, todos vão ser avisados e convidados, para a gente mostrar esse novo protocolo da aplicação do Chicago 4.0. A gente sabe que a grande questão aí é a definição de sentar o paciente e realizar as provas, os testes provocativos, né? E também criar os parâmetros de normalidade para avaliar isso de forma adequada. A grande importância de dizer isso é que essas situações elas estão indicadas em casos muito específicos, que seriam na dúvida diagnóstica. Então, quando a gente tem uma dúvida diagnóstica, se realmente, por exemplo, num esôfago que não está dilatado, em que tem uma forte suspeita de acalásia, e que a gente não consegue, da forma convencional, documentar, com o paciente deitado, documentar a obstrução ao fluxo, na hora em que a gente senta esse paciente e realiza o teste de volume, com ingestão de água, com volume maior, a gente sensibiliza o exame e muitas vezes consegue documentar, e essa é a importância. Então, a tendência é que a gente tenha isso, sim, incorporado na nossa rotina, nos laboratórios de motilidade digestiva, com parâmetros bem definidos e com a facilidade do software nos ajudar nesse sentido. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Celso.
Celso Garibaldini, que assim, ao longo de 20 anos, independente da amizade que eu tenho com os dois, com o Conrado e com o Rubens, amizade e admiração, eu vejo de todos os colegas, quando o Rubens apresenta os seus vídeos, todos ficam ali fixados para poder pegar a tática, a disciplina tática dele. Ele trouxe aqui, Rubens, que assim, aquela que a gente falou da sistematização da construção do procedimento do HELA. Então, a construção da válvula antirrefluxo, qual o objetivo da fixação do estômago com o esôfago posterior? Essa é uma boa Celso. pergunta. A gente tem feito essa fixação do estômago à linha posterior, é a descrição da funduplicatura de Pinot, que ela vem da era das funduplicaturas para o refluxo. A presença do estômago na face posterior da funduplicatura é um dos motivos mais importantes da contenção do refluxo. Então, essa linha posterior é o que diferencia a presença, esta funduplicatura do DOR, que é só anterior. Agora, nós agregamos a fixação da funduplicatura no esôfago e no hiato na posterior e no hiato dos dois lados da miotomia. Tanto para deixar a miotomia aberta, como evitar a rotação da funduplicatura. Isso nós fazemos na doença do refluxo e nós fazemos no megaesôfago. A fixação em 3 pontos no hiato evita principalmente a rotação da funduplicatura, que é uma das principais causas de recidiva. E na doença do refluxo, é uma das principais causas da própria migração. A rotação induz a migração. Então, esse é o principal motivo, evitar a rotação da funduplicatura, uma das grandes causas de recidiva. E eu já vou emendar com uma pergunta que apareceu aí no chat, para acelerar o processo, que é se indica a manometria depois de disfagia pós-funduplicatura. Não, o principal exame na recidiva de sintomas é o raio-x contrastado e o raio-x contrastado dinâmico. As rotações, a miotomia incompleta, a migração da funduplicatura, você não vê em nenhum exame, nem mesmo na endoscopia. Você vê detalhes disso no exame radiológico e no exame radiológico dinâmico, que é o principal exame no controle pós-operatório de sintomas relacionados principalmente à disfagia pós-operatória. Eu vou responder aqui ao querido João Bosco, que está pedindo para diferenciar a manometria na calásia tipo 3 ou a calásia tipo 4. Na verdade, é ter ou não uma reserva ainda de pressurização, João. Então, assim, são visões diferentes. A calásia, para manometria de alta resolução, tipo 1, tipo 2, tipo 3, vai para mais evoluída para menos evoluída, diferente da calásia de Rezende. Mas tem uma pergunta, a Vera trouxe aqui uma pergunta que eu acho que é muito interessante para Conrado. A sua experiência com segmentos espásticos e a utilização do POEM para esses casos. Como é que você atua e ela te agradece pela parceria que você tem com todas elas. Aí é onde eu vejo a grande vantagem do POEM. E também você guiar a sua miotomia em cima das indicações da manometria de alta resolução. Eu acabei de falar que eu levo em consideração o segmento espástico. Eu secciono só o segmento espástico. Muitas vezes, eu não secciono o esfíncter. Não tem necessidade. Quem lhe dá isso é a manometria. Você começa a miotomia 1 centímetro acima do primeiro segmento espástico e vai até o fim desse segmento. Na maioria das vezes, o paciente tem espasmo difuso ou espasmo segmentado do esôfago. Na maioria das vezes, o esfíncter não precisa ser seccionado. Eu me lembro que eu operei uma criança que Vera mandou para mim e que era um menino que tinha um terço médio para distal do esôfago, tinha um segmento espástico e o esfíncter era normal. E eu combinei com ela de fazer a miotomia só desse segmento e resolver o problema da disfagia da criança, tá entendendo? E o esfíncter ficou íntegro, ficou intacto lá. Minha gente, eu queria agradecer a vocês e também lembrar de que no dia 16 de maio,
a emergência do HR, os procedimentos que chegaram lá de emergência vão ser filmados ao vivo. Pela primeira vez, eu escuto falar numa emergência sendo filmada ao vivo, no último dia do Simpósio Internacional de Endoscopia de Emergência. Lembrar de vocês acessarem lá o dia 16 de maio. Excelente, muito bom. Eu gostaria de convidar o Dr. Juverson para participar do nosso debate, porque ele está aí caladinho, né, e não se manifestou. Dr. Juverson, o senhor está aí online para poder fazer as perguntas aos palestrantes? Bom dia, Silvio. Bom dia. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Manda brasa. Bom dia a todos. Eu queria, de antemão, agradecer o honroso convite, né? É sempre um prazer enorme estar com os meus colegas de Uberlândia e de Minas como um todo, né? Em especial o João, que sempre é muito carinhoso com o convite, a doutora Mara, o doutor Zé do Carmo, que sempre me honram com o convite. Queria parabenizar todos os palestrantes, né? É um assunto interessante, talvez aqui para nós seja o nosso xodó, né? Estamos dentro de uma área endêmica e a gente tem um carinho enorme por esses pacientes, porque a gente sabe o tanto que isso traz um transtorno na qualidade de vida. Eu queria fazer alguns comentários, né? A doutora Carla comentou que na esofagopatia chagásica, a manometria de alta resolução ela tem uma especificidade, a sensibilidade de 97%. Isso, doutora, provavelmente deve ser porque lá atrás o professor Dantas já tinha mostrado que em 3 a 5% desses pacientes, principalmente na forma do grau 3 e grau 4 radiológico, eles param com o esfíncter entreaberto. Então, não há tanta dilatação e talvez essa seja a dificuldade da gente chegar no 100% do diagnóstico. Uma outra coisa que eu acho que deve se levar em consideração é que a gente sofre, que nós estamos começando com a manometria de alta resolução, mas aqui a gente tem a forma muito avançada da doença. E nós temos, às vezes, dificuldade de alocação das sondas de manometria. Normalmente, muitos desses pacientes nossos, a gente acaba tendo que alocar com o auxílio da endoscopia para que o exame seja o mais preciso possível. O professor Conrado, nós já tivemos junto algumas vezes discutindo sobre isso, né? E, assim, eu sempre gosto de lembrar da história natural das doenças, né? Eu acho que o Poen chegou para somar, eu acho que tem que ser... E uma coisa que a gente tem que lembrar é que, quando a gente fala em acalásia, a gente vive duas doenças distintas. A acalásia e o megaesôfago chagásico têm comportamentos diferentes, e eu acho que aí é que a gente precisa estratificar para a gente oferecer para esses pacientes o melhor tratamento possível. Quando a gente continua, desde 1913, chamando a cardiomiotomia a Heller, porque foi a primeira menção, né? Lembrar que o Heller fazia 2 miotomias, anterior e posterior, depois passou para uma miotomia só por causa da doença do refluxo gastroesofágico, e aí vieram as válvulas para a gente tratar essa complicação. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o megaesôfago, principalmente o megaesôfago chagásico nosso, ele é uma condição já predisponente a neoplasias esofágicas. E lembrar que, quando você tem o refluxo, né, o professor Salum mostrou aí, a diferença da incidência desse refluxo é mais um fator de agressão a esse megaesôfago. Então, acho que a gente precisa estudar mais isso, a gente precisa estratificar um pouco mais para que a gente possa minimizar, né, e ter um acompanhamento a longo prazo, para a gente ver como vai ser o comportamento disso lá na frente. O professor Rubens, né, sempre foi um exemplo de cirurgia para nós, né? A cirurgia robótica esofágica, então, ele é o pioneiro. Como cirurgião, eu vou defender aqui a nossa veia cirúrgica, né? Não sei se porque os nossos casos aqui são casos mais avançados, e foi bem colocado a expertise do serviço.
né? Um serviço onde tem uma endoscopia bem avançada, o POEM tem o seu espaço, mas nós ainda achamos que o tratamento cirúrgico aí, né, já pelo acompanhamento a longo prazo, ele ainda é o padrão ouro para o tratamento da acalásia. Com relação ao fechamento, o professor Salum mostrou bem, ilustrou a cirurgia. Eu acho que ali faltou alguns detalhezinhos, porque às vezes as pessoas estão começando, e acho que aqui, pela longa expertise nossa, o fechamento do hiato ele é preponderante, né? Aqui nós já tivemos casos graves de herniação de outras vísceras através do hiato esofágico pós-tratamento do megaesôfago, então é uma coisa que chama atenção, mas ao mesmo tempo ele mostrou bem, né? Essa válvula deve ser uma válvula que não deve ter rotação, e com isso nós não devemos, no ato cirúrgico, mudar a angulação esofágica, ou seja, não criar degrau. Então, a gente costuma falar para os nossos residentes aqui, mostrar para eles que, às vezes, o fechamento anterior ou posterior, né? Nunca só anterior e nunca só posterior, porque isso acaba mudando, criando um degrau ali no nível do hiato, e isso, com certeza, acaba tendo uma repercussão negativa no pós-operatório. Uma coisa que a gente sempre fez aqui, que é a rotina até hoje no nosso serviço, a gente tem muito medo da forma avançada da esofagopatia chagásica, porque é uma doença que ela acaba cometendo todo o trato digestório. E quando você perde o órgão de plastia para o esôfago, que é o estômago, é sempre um transtorno muito grande. Então, nós continuamos aqui subindo, né? Tecnicamente, a gente não confecciona o tubo gástrico, a gente continua mantendo a arcada da pequena e da grande curvatura, com resultados bons de esvaziamento. Hoje, o que a gente tem feito é preservação vagal nesses pacientes, né? Nós já publicamos esses casos nossos aí, uma casuística até grande, no sentido de evitar a isquemia do tubo gástrico, que é uma catástrofe, principalmente no paciente chagásico, porque se ele tiver associado à colopatia chagásica, a gente tem poucas opções para resolver esse tipo de problema. E ele lembrou bem, né? É uma coisa que acho que foi uma mudança de serviço com o passar do tempo, a história natural da doença vai mostrando isso para a gente. Aqui a gente não tinha, e não temos ainda, né? O comprometimento do coto esofágico com relação ao refluxo, porque aqui a gente nunca fez piloroplastia. Então, com o passar do tempo, acho que o grupo de São Paulo também observou isso, né? Lá eles tinham, se eu não me engano, acho que 13% ou 14% de Barrett no pós-operatório desses pacientes, e com 5% de adenocarcinoma no cotinho, que é um outro problema. Então, a gente veio aprendendo isso com o tempo. A gente tinha muito medo do não esvaziamento do estômago como um todo, mas isso também caiu por terra, né? Já tem várias publicações mostrando que depois de 6 meses, o esvaziamento do estômago é o mesmo, independente de tubo, não tubo, pleuroplastia ou não pleuroplastia. E aí a gente tem as vantagens e desvantagens. Subiu o estômago como um todo, diminui o risco de isquemia, e quando não se faz pleuroplastia, se evita o refluxo do adenogástrico. Mais uma vez, assim, eu gostaria de agradecer o honroso convite a todos. É sempre um prazer estar com vocês. E estamos à disposição também para qualquer discussão a mais. Muito obrigado, doutor Juverson. Pessoal, nosso tempo já está, infelizmente, esgotado, e aí nós vamos ter que encerrar a sessão, senão a doutora Badia vai puxar minha orelha. Um abraço a todos e muito obrigado, a sessão foi excelente. Parabéns.